Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa, onde estamos apreciando e conversando sobre os poemas e as quadrinhas. Unidade 4. Quem recita, seus males evita. Hoje nós vamos utilizar o livro Muitos Textos, Tantas Palavras. Pode pegar e abrir na página 132. Como é o 132? É um número grande. É o 1, o 3 e o 2. Já abriram? Acharam? Sim? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês 2 poemas. Um, eu tenho certeza que todos conhecem. O primeiro, acredito que não. Vou ler. Título: Olhar de criança é festa no planeta. Procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja sempre uma festa, onde o homem não mate nem bicho nem homem e deixe em paz as árvores na floresta. Procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja uma dança e mesmo as pessoas mais graves tenham no rosto o olhar de uma criança. Autora Roseana Murray. E vocês gostaram desse poema? Ele é uma graça, não é mesmo? E do que ele está falando? Isso, de um planeta muito feliz, bonito, onde só tem coisas boas. E qual planeta você gostaria de estar? Como seria esse planeta? Esse planeta seria muito gostoso, não é? Mas nós podemos sim transformá-lo, não é? Cada um fazendo a sua parte, tratando bem as pessoas, os animais, não é? E por que não dançar? Dançar é tão bom, tão gostoso, não é mesmo? Vou continuar. Agora, esse poema está na página 133 e ele fala das borboletas. Muito bem, esse poema vocês conhecem. Vou ler. As borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. E as amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então? Oh, que escuridão! Autor Vinícius de Moraes. E vocês gostaram? Sim? As borboletas vocês conhecem, né? Tenho certeza que sim. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai ensinar vocês a fazer uma dobradura. E dobradura do quê? Do que nós falamos hoje? Um dos nossos poemas falou das borboletas. Muito bem, este vídeo vai mostrar a vocês como confeccionar esta borboletinha. Vamos ver? Borboleta de papel? Olha só, vamos precisar de um papel e tesoura. E para o final, lápis de cor.
primeiro fazemos um quadrado. Então, dobra a pontinha até ela igualar aqui embaixo da folha. Ó, fazendo assim. Sobra esse espaço aqui na lateral. A gente corta. Bem certinho. E, olha só. Agora a gente vai juntar essas pontinhas aqui, ó. Aperta bem. Fizemos um X. Agora a gente vai fazer mais um X pegando essas duas pontas e trazendo para baixo. Passa bem o dedinho, olha só. E vamos fazer de novo, a gente vira ela e faz a marca aqui no meio agora, ó. Olha só, todas as marquinhas aqui. Agora a gente pega, encosta no meio aqui e vamos. É meio dificinho, peço ajuda aí na casa. A gente vai encontrar essas duas laterais aqui. Olha só. Tá? Enrosca o papel aqui certinho para ela pegar. E essas outras duas laterais aqui, ó. A gente forma um triângulo, ó. Tá? Dobra no meio. E daí, essa parte aqui solta, ó. A gente pega a tesoura, pede ajuda da mamãe aí na casa. E corta redondinho. Olha só. Aí eu abro, tá vendo? E junto as duas pontas aqui no meio, no risquinho do meio. Bem juntinho, aperta bem e viro. Pego essa pontinha aqui e levo o máximo possível lá pra cima. Viro novamente, ó, já tá quase terminando. Dobro a pontinha, dobro o meio aqui para fazer a marca da borboleta e a borboleta está pronta. Aí o que vai faltar nela? Colorir usando as cores que você quiser, porque toda borboleta é bem colorida. Bom, vocês aprenderam? Tenho certeza que sim. Vamos lembrar que se você não tiver um sulfite, não faz mal. Você pode utilizar folha de jornal, folha de revista velha para fazer a borboleta, certo? Lembrando que você, depois que confeccionar, você vai recitar o poema para a mamãe, ou para o papai, para o irmão, ou para quem estiver na sua casa com você, certo? E para fazer direitinho, você pode ir pausando o vídeo, assim você vai construindo junto com a professora, combinado? E a nossa aula chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manoele Silvério. Estamos na aula de língua portuguesa aprendendo mais as cantigas e eu lá na primeira aula desafiei vocês a construir um livro de cantigas. Tá ficando caprichado esse livro? Eu vou querer imagens, vou querer fotos para tá vendo, hein? Então, vamos continuar, vamos começar a nossa aula de hoje continuando o livro do Ler e Escrever lá na página 146 com a cantiga da Se Esta Rua, Se Esta Rua. Olha só que era Se Essa Rua, vocês lembram que eu falei isso mesmo? Que eu contei para vocês que o título mudava, podia mudar de cada região do país. Então, aqui o nosso é Se Essa Rua, Se Essa Rua. Então, no livro a gente vai ler assim, combinado? E hoje nós vamos cantar ela e eu vou estar falando, ditando algumas palavrinhas e vocês vão encontrar essas palavrinhas na cantiga e circular. Isso vocês já sabem fazer, né? Então, não preciso nem detalhar muito. Vamos lá? É legal, pode ser o lápis de escrever ou mesmo um lápis de cor para ficar mais colorido o livro de vocês, certo? Então, como nós tínhamos falado já na aula passada,
Essa cantiga é dividida em 3 estrofes, certo? Então, eu vou ler a primeira estrofe, vou ditar as palavrinhas, vocês vão circular. Aí eu vou para a segunda estrofe, combinado? Então, por enquanto, só na primeira estrofe, certo? Olha só, se essa rua, eu vou cantar, hein? Prestem bastante atenção. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Acompanharam? Pelo menos cantando vocês me acompanharam, né? Então, nessa primeira estrofe aí, procurem a palavrinha rua. Prestem bastante atenção. Rua. Se tiver mais de uma vez a mesma palavrinha, vocês circulam todas elas. Então, rua. Com que letra começa? Ó, rua. Começa com a letra R. Olha a dica. E ela termina com que letra? Rua. Termina com A. Começa com R, termina com A. Fica fácil de encontrar. Já circularam? Muito bem. Então, olha só. Rua tá aqui e tem ela novamente na segunda aqui, ó, na segunda linha aqui, ó. Rua, certo? Circularam? Vou falar mais uma palavrinha. Pedrinhas, ó. Pedrinhas tá aqui na primeira estrofe também. E agora, com que letra começa mesmo? Vamos pensar? Pedrinhas, pé. Muito bem, começa com a letra P. Ó, pedrinhas. Termina com, ó, S. Muito bem, com a letra S. A cobrinha, né, ó. Pedrinhas, fica mais fácil de encontrar. Já acharam? Muito bem. Então, olha só. Pedrinhas, tenho aqui e tem ela novamente na linha de baixo. Circularam? Então, ainda nessa primeira estrofe, eu vou para mais uma palavrinha. Amor. Com que letra começa? A. Amor. Ó, com que letra termina? Muito bem, termina com R. E onde está a palavrinha amor? Já acharam? Vocês estão bem rápidos, hein? Então, olha só. Amor. Circularam tudo certinho? Confere aí. Então, vamos para a segunda estrofe. Olha só, vou cantar só a segunda estrofe para vocês, hein? Vocês me acompanham? Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Acompanharam? Cantaram comigo? Então, vamos encontrar as palavrinhas. Vamos lá? Encontre para mim a palavrinha bosque. Só no segundo estrofe, hein? Bosque. Começa com que letra mesmo? Bosque. Letra B. Bosque. Termina com E. Então, começa com B, termina com E. Bosque. Já acharam? Mas estão muito rápidos hoje, então circulem bosque. E agora outra palavrinha, solidão. Com que letra começa? Letra S, isso mesmo, solidão. Termina com ão. Como que é o ão? Isso, o, isso mesmo. Foram rapidinhos nessa. Encontraram já a palavrinha? Olha só, solidão, muito bem. E mais uma palavrinha para essa segunda estrofe, anjo. Como que eu escrevo anjo? Começa com A, isso mesmo, com a letra A, anjo. E termina com O. Já acharam? Mas eu nem tinha terminado ainda de perguntar as letrinhas? Muito bem, anjo na segunda estrofe. E vamos agora para a terceira estrofe. Eu vou ser um pouquinho mais rapidinha, hein? Vamos lá? Vou cantar para vocês.
Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Então agora na terceira estrofe, encontrem a palavrinha coração. Coração começa com a letra C e termina com ão. Coração, encontrou, circula. E olha só, tem dois corações aqui, ó. 2. Circularam tudo direitinho? Muito bem. Então, olha só, essa cantiga vai para o meu livro, certo? E também, aliás, eu já mostrei ela para vocês, né? E vocês podem colocar no livro de vocês também. Agora, virem lá para a página 149 que tem mais uma outra cantiga. Olha só, precisamos de pôr o título nela. Vamos lembrar qual é? Cantem comigo, ó. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua companhia? Olha só, vocês lembraram dessa musiquinha, né? Muito bem, qual era o título dela? Já falaram aí, parabéns! Peixe vivo, isso mesmo, é o título dela. Vamos escrever na linha em cima? Peixe, peixe. Como que é o che? Isso, o X e o E. Peixe, e daí outra palavrinha, vivo. Tem que separar certinho, então peixe vivo. Esse é o título dessa cantiga que a gente vai colocar no livro também. Eu já coloquei no meu livro, vou mostrar para vocês bem rapidinho. Olha só, o meu livro tá ficando muito legal. Já tem Se Esta Rua Fosse Minha. Agora Peixe Vivo na página 4. Olha só, 1, 2, 3. Lembrando que cada lado da folha é um número de página. Então, 3 e o peixe vivo está aqui. 4. E olha que legal, eu fiz dobraduras de peixinhos para colocar aqui. E eu vou ensinar vocês bem rapidinho como fazer, para vocês fazerem e colarem aí no livro de vocês também, certo? Então, olha só. Eu vou pegar aqui. A folha era quadradinha, certo? Então, eu dobro as pontinhas dela fazendo assim, ó. Tudo bem? Aí, olha só, eu vou dobrar essa partinha aqui até bem certinho no meio. Eu vou encostar aqui na minha mesa só para dobrar ela certinho assim, ó. Então, olha só, aqui, aí, ó, dobrei ela aqui bem certinho e vou fazer a mesma coisa deste lado, certo? Olha só, dobrei os dois lados e deixei assim, tudo bem? Aí agora a gente não pode esquecer da cauda. Então eu vou dobrar esta cauda aqui para cima. Olha só. Dobrei para cima a cauda do peixinho e preciso fazer a boquinha do peixinho, que eu posso fazer assim, ó. E daí vocês desenham aqui, faz as escamas como vocês quiserem, certo? Olha que legal, super facinho de fazer. E aí vocês colam no livro com a cantiga do peixe vivo. Combinado? Então caprichem no livro de vocês e vão tirando fotos aí. Um super beijo! Olá, bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana, do 3º ano. Vamos iniciar a nossa aula? Olha, porém antes de iniciar, eu vou pedir aí para que vocês peguem um caderno de vocês, ou uma folha, o lápis e a borracha. Sabe por quê? Porque hoje nós iremos reescrever o início do conto
o senhor leopardo e a pequena cabra, certo? Porém, antes, vamos relembrar, crianças, quais foram algumas etapas, inclusive algumas nós já fizemos, para a produção de um texto. Então vamos lá. Qual foi a primeira? A leitura do texto, certo? E a segunda? O reconto do texto. Lembram-se o que eu havia deixado como tarefa para vocês? Fazer o reconto? Eu tenho certeza que vocês fizeram. E qual é o terceiro passo? O planejamento do texto. Para quê? Para nos orientar agora durante a nossa reescrita. O quarto passo, crianças, que é a reescrita do texto. Preparados? Vamos lá? Então peguem aí o caderno de vocês, o lápis e a borracha. Vamos iniciar? Porém, antes, vamos retomar aqui a parte inicial do conto. Aquele planejamento que nós havíamos feito. Então, crianças, nós vamos aqui observar agora só o início, visto que nós iremos reescrever só o início do conto. Então, vamos retomar aqui. A pequena cabra se afasta da casa e acaba se perdendo. A chuva havia, visitado a terra. A cabra saboreava uma viçosa grama verde. Ao avistar uma área ainda mais verde e viçosa, vai para longe da sua casa, certo? Então, este é o início que nós iremos reescrever. Vamos lá? O senhor leopardo, qual que é a primeira coisa que eu coloco numa reescrita ou numa produção de texto, numa escrita? O título. E qual que é o título? O senhor leopardo e a pequena cabra. Crianças, lembrando que nós estamos falando aqui de um conto africano. Como nós poderíamos começar? Existem algumas linguagens, que nós já trabalhamos em algumas aulas anteriores. Conseguem se lembrar? Há muito tempo, em algum tempo atrás, há muito tempo. Lembram-se? Então, olha, eu irei iniciar assim. Lembrando, crianças, que aqui eu tenho uma margem no meu caderno. Alguns cadernos não possuem. E o que eu preciso colocar aqui? O parágrafo. Então, vocês dão um espaço aí de 2 dedinhos para começarmos a escrita. Olha, eu iniciei assim, há muito tempo. Por quê? Porque nos mostra que esse conto, essa história já aconteceu em algum lugar, em algum local, e nós não sabemos onde. E depois, o que aconteceu? Olha lá. O que o texto nos diz? Que os animais, eles viviam bem e se respeitavam, não é verdade? O conto lá do senhor leopardo e a pequena cabra nos traz isso. Eles viviam bem e se respeitavam, certo? Então assim ficou a minha primeira frase. Há muito tempo, os animais viviam bem e se respeitavam. Ponto final. E aí? Depois o que aconteceu? Lembram-se que a grama ficou verdinha? Por quê? Olha, um dia a pequena cabra se afastou tanto de casa que acabou se perdendo. Certo, esse é um fato que aconteceu. Ela se perdeu, ela foi para longe da sua casa. Mas por que ela foi para longe da sua casa? Teve um motivo, não teve? Qual foi o motivo? Olha lá. Como a chuva havia visitado a terra há pouco, crianças, lá na África, no continente africano, nós sabemos que é muito seco e muito quente. Então, quando chove, a grama costuma ficar verdinha. Então, foi esse um dos motivos que acabou aí atraindo a cabrinha cada vez mais longe da sua casa. Olha como ficou. Como a chuva havia visitado a terra há pouco tempo, a grama estava viçosa e verdinha. E aí depois, o que aconteceu? A cabrinha, ela quis saborear essa grama, não é verdade? A cabrinha quis saboreá-la. Por quê? Porque ela ficou aí chamativa, ela ficou bonita, ela ficou deliciosa. Então aqui nós já temos até a parte em que ela sai e começa a se perder. E aí depois, crianças, ela acabou comendo, e o que foi acontecendo? A
Cada vez que ela levantava a cabeça, o que ia acontecendo com ela? Olha lá. Toda vez que ela parava de morder a grama, levantava a cabeça e avistava uma área ainda mais verde e viçosa. E ela conseguiu parar de comer? O que o conto nos traz? O que ele nos mostra? Que ela foi, olha lá, por isso ela não conseguia parar de provar, ela não conseguia parar de comer. E aí, o que aconteceu? Indo cada vez mais longe da sua casa. É isso mesmo? E aí, está de acordo com o que nós escrevemos lá no nosso planejamento? Foi isso que aconteceu? O que vocês acham? Olha, crianças, lembrando que eu coloquei desta maneira. Aqui são só ideias. Se vocês seguirem aí essas etapas que a professora já comentou e que nós fizemos juntos, com certeza vocês também irão colocar de outras maneiras, certo? Então, eu trouxe para vocês, olha, a reescrita de um aluno do terceiro ano. Vamos ver como ficou? Há muito tempo, quando todos os animais se respeitavam, havia uma pequena cabra que saía para comer e se afastou demais da sua casa. Ela comia uma deliciosa grama verde, mas quando a cabra percebeu, ela já tinha se perdido. Olha, crianças, que interessante. Está bom? E o que vocês acharam? Está, não está? Mas poderia melhorar, certo? Para isso, nós podemos usar o quê? O planejamento do que está escrito lá, na página 92, que foi o planejamento aí que nós fomos colocando conforme os acontecimentos do conto. Mas eu vou retomar com vocês aqui as etapas da produção. A primeira foi a leitura do texto. A segunda, o reconto do texto. A terceira, o planejamento do texto. A quarta, a reescrita do texto. E a quinta etapa, criança, seria a revisão do texto. Isso eu teria que fazer aí, o professor faria junto com vocês aí na sala de aula, certo? Mas para isso, eu irei deixar aqui uma tarefa para vocês. No livro de vocês, aí na página 93, tem um espaço. A tarefa será o seguinte: vocês irão aí reescrever agora o final desse conto. Vocês devem utilizar aí o planejamento que está na página ao lado. E aí, vocês irão escrever, rascunhar nesse espaço e enviar para o professor de vocês. E aí nós entramos na nossa quinta etapa, que será a revisão do texto. E depois que for revisto, o que vocês irão fazer? Vocês irão lá no final do livro de vocês, onde tem um encarte que está com o título do texto. Aí vocês poderão passar ali, certo? Crianças, eu encerro aqui então a minha aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa com o material SESI. Na aula anterior, nós começamos a resolver as questões lá da página 84. E hoje eu quero que vocês peguem o livro, abram na página 85, porque nós daremos continuidade. Anotem a data de hoje, combinado? Então vamos lá. Unidade 3, Contos de Artimanha. A questão B diz: esse conto é sobre algo que já aconteceu ou vai acontecer? Que palavras nos dão pistas? Bom, vocês perceberam que ao responder aqueles verbos que estavam no infinitivo, vocês tiveram que conjugá-lo. E ao conjugá-lo, o que vocês perceberam? Vocês notaram o quê? Que aquela história foi uma história que já aconteceu, que estava acontecendo ou que ia acontecer. E aí? Perceberam? Deu para perceber que aquela história já tinha acontecido, já era lá no passado, não é mesmo? Que dicas vocês perceberam? Como é que vocês perceberam? Quais foram as pistas? E aí?
Isso mesmo. O conto, então, era sobre algo que já aconteceu. E quais eram as palavras? As palavras que nos dão as pistas são vivia, achava, ficou, assombrou-se, não é mesmo? Todas dizendo coisas que já aconteceram. Vivia, achava, ficou, assombrou-se. Já aconteceram, não é mesmo? Então, por isso, o conto é sobre algo que já aconteceu. E vocês conseguiram perceber através de quais pistas e quais palavras? Dos verbos que vocês tiveram que conjugar no passado, também conhecido como pretérito. Isso mesmo, pretérito. Também é conhecido passado ou pretérito, tá bom? Então agora vamos para a próxima. Lá na questão C. Complete o quadro 1 a seguir com as palavras do conto de Artimanha. Já vimos bastante, vocês tiveram como tarefa de completar, mas olha lá o que está pedindo no quadro 1. Tem 2 colunas. Quais palavras completaram o texto que se refere ao coelho? E quais palavras completaram o texto que se refere ao sapo? Bom, para isso vocês vão ter que observar, retomar o texto, analisar quais são os verbos relacionados ao coelho e ao sapo. E para isso, eu vou dar um tempo para vocês analisarem e copiarem aqui no quadro. Combinado? Então vamos lá. Prontos? Já conseguiram? Já responderam? Deram uma pausa aí na aula? Fizeram para agora continuarmos? Que bom, hein? É muito bom praticar. Não ficar só esperando a resposta. Tem que colocar a cabecinha para pensar, hein? E isso é muito bom. É um exercício. Então vamos lá. Vocês descobriram quais verbos, quais palavras? Vamos lá? Lá do coelho. Assombrou-se? Riu? Aceitou? Reuniu? Parou? Perguntou? Recomeçou? Julgou? Gritou? Chegou? Encontrou? Tem mais? E aí? Foi até aí? Ou vocês encontraram mais? E do sapo, será que tem? Ah, nós temos ficou, mas também temos declarou-se, que é do coelho. Tem mais para o sapo? Sim? Além de ficou, o que mais? Reuniu. Será que tem mais? Não, não é mesmo? Nós já completamos o quadro com todas as palavras que nós já descobrimos que são verbos, que estão conjugadas no pretérito, no passado. Não foi isso? Muito bem. E aí, olha quantas palavras são do coelho. Quantos verbos estão referindo-se ao coelho. E ao sapo? Apenas 2. Agora, eu quero que vocês notem mais uma coisa que tem em comum em todas elas. Assombrou-se, riu, aceitou, chegou, reuniu, encontrou, parou, declarou-se, perguntou, recomeçou, julgou, gritou, ficou, reuniu. Conseguiram perceber? Tá fácil, hein? Deu para entender? Deu para perceber? Isso mesmo. Todas elas terminaram com o. Assombrou, riu, aceitou. Vocês estão vendo? Por que será? Por que será que elas terminaram com o? Será que tem algum porquê? Bom, nós vamos descobrindo. E agora que já respondemos, analisamos que todas elas são verbos, quais se referem ao sapo, ao coelho, que elas terminaram em U,
Vamos para a próxima questão. A questão D. O que indicam essas palavras? Já falamos bastante. O que elas indicam? Todas essas palavras. Isso! Vamos ver se você respondeu igualzinho o que eu respondi aqui? Vamos lá! Você respondeu que as palavras que utilizamos para completar o texto indicam ações realizadas pelo coelho e pelo sapo? Isso mesmo, porque nós sabemos que os verbos indicam ações, que são movimentos, estados, que são maneiras ou fenômenos da natureza. Correr. Agora, ficou, é a maneira, é um estado. Choveu, também são ações, mas feitas pela natureza. Então, indicam ações realizadas pelo coelho e pelo sapo. Foi assim que você respondeu? Que bom, hein? Muito bem! Parabéns para você! Vamos agora analisar a questão 10. Agora, observe as palavras do quadro 2 e responda. Vamos ler juntos comigo? Todos juntos, hein? Eu aqui e você aí na sua casa. Vamos lá? Sal, varal, animal, avental, final, anel, carrossel, painel, coronel, pincel, canil, fácil, abril, barril, funil, sol, girassol, anzol, rouxinol, futebol, azul, sul, Raul. Notem que abril está se referindo ao mês, ao nosso mês de abril, certo? Então vamos continuar. Leram comigo? Fizeram a leitura? Que bom, agora vamos lá. A questão A. A diferença entre as palavras do quadro 1 e 2 está na escrita ou no som? Bom, o quadro 1 eram os verbos relacionados a ações, tanto do sapo quanto do coelho. Vocês lembram dele? Bom, e aí? Correu, todos aqueles. O que eles têm em comum? A escrita ou o som? Olha, anel, carrossel, correu. Isso mesmo. O que eles têm em comum, a diferença está na escrita. E o que eles têm em comum é o som. Isso. E a semelhança? Está na escrita ou no som? Acabei de falar para vocês. Isso. A semelhança está no som final de cada palavra. Mas o que está na diferença é que uma termina com L. Todas aqui, ó, do quadro 2, tem um som igual, parecido, mas terminam em L. E as outras do quadro 1 terminavam em U. Perceberam? Vocês são craques, eu tenho certeza que terminaram, anotaram e perceberam de primeira. Muito bem, então, para a aula de hoje está acabando, mas eu espero você para a próxima aula, para continuarmos a resolver esses problemas, essas questões ortográficas e também de gramática da língua portuguesa. Até a próxima e fiquem com Deus! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na última aula, fizemos algumas antecipações sobre a reportagem que nós vamos ler. Hoje, vocês vão usar como material o lápis, o caderno, a borracha e o livro Muito Textos, Tantas Palavras. Vamos lá no livro Muito Texto e Tantas Palavras, na página 44. Hoje nós vamos fazer a leitura do texto juntos. Você conhece animais que curam? Animais também podem ser terapeutas e ajudar no tratamento de doenças. A pet terapia pode ajudar a tratar depressão, doenças cardíacas e estresse. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. O juramento dos matrimônios se encaixa muito bem na fidelidade dos animais de estimação. Inclusive, hoje a última parte pode ser levada ao pé da letra. Está se tornando cada vez mais comum que os pets colaborem para a recuperação de pacientes dos mais variados casos clínicos. A terapia assistida por animais, TAA, consiste em tratamento na área da saúde, onde um animal é coterapeuta,
e auxilie o paciente a atingir os objetivos propostos para o tratamento. Ensina Laís Milani, psicóloga e membro da diretoria da área de terapia assistida por animais do Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais, INATA. No Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a entrada de bichos de estimação é liberada desde o ano de 2009, desde que é autorizado pelo médico responsável de cada paciente. Na verdade, sempre existiu essa solicitação, que partia de pacientes e familiares. Como existia demanda, e isso até encurta a permanência das pessoas no hospital, de acordo com diversos estudos, criamos esse fluxo e os transformamos em uma rotina, com procedimentos claramente definidos e institucionalizados, explica Rita Grotto, gerente de atendimento ao cliente do hospital. Muitas instituições e ONGs também trabalham levando esses animais até escolas, hospitais e centros de recuperações, como no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e Instituto Dante Pazzanese, de Cardiologia em São Paulo, e na APAI, de Nova Iguaçu, e na Casa Abrigo Betel, ambas no Rio de Janeiro. Em muitos casos, o animal terapeuta não precisa ser disponibilizado por uma organização não governamental. Pode ser o próprio bichinho do paciente. Qual o animal certo para pet terapia? Nem todo animal nasceu para ser um terapeuta, por assim dizer. Ele precisa ser tranquilo, ter uma personalidade que as pessoas possam abraçar, beijar e apertar, sem que ele reaja, explica o adestrador José Luiz Dorossi, fundador do projeto Novo Guia. Os animais mais comuns são os cães e os cavalos, que no geral têm um temperamento mais dócil. Mas gatos, jabutis, peixes, coelhos e aves também podem e são usados nesse tipo de projeto. Até mesmo botos, cobras e aranhas, animais bem mais exóticos, são terapeutas. Quando o pet pertence ao dono, um profissional especializado em PAA pode ajudá-lo a fazer a terapia em casa com o bicho de estimação. Animais que curam. O benefício terapêutico dos bichos já vem sendo observado há algum tempo. Em 1955, no Brasil, a psiquiatra Nise da Silveira relatou os benefícios dessa interação no convívio de seus pacientes esquizofrênicos, com cães e gatos adotados pela instituição onde trabalhava, relembra Cristiane Blanco, também psicóloga do INATA. Não há uma recomendação específica de quem pode ser ajudado pela pet terapia. Qualquer paciente pode ser beneficiado, desde que não haja alguma contraindicação, como, por exemplo, medo de animais, alergias ou problemas de respiração, entre outros. Observa a psicóloga Fabiana Oliveira, do Instituto para Atividades, Terapias e Educação Assistida por Animais de Campinas, a PEAC. Porém, alguns tipos de pacientes e alguns quadros clínicos têm um resultado já atestado. Estimula crianças. Diversos problemas infantis podem ser melhorados com o convívio com animais. Um exemplo é a melhora do quadro de portadores de autismo. Eles têm muita dificuldade no contato social e a simples presença de um animal treinado, associado a atividades adequadas para eles, auxiliam nesse desenvolvimento, relata Paula Lopes, neuropsicóloga da Associação Brasileira de Hipoterapia e Pet-Terapia, ABRAIP, e do Centro de Reabilitação Gessi Evaristo de Souza. Estudos mostram que as crianças autistas apresentam diminuição nos comportamentos negativos, como agressividade, alienação, isolamento, entre outros, com a presença de cães nas sessões, por exemplo. Hiperativos também encontram benefícios com essa terapia. O bicho pode deixar a criança mais calma. Eu mesmo trabalho com uma que até diminuiu a dose do remédio, conta José Luiz Dorossi, professor de Educação Física, adestrador de cães e fundador e coordenador do projeto Novo Guia, que trabalha com TAA há 13 anos. E aí, crianças, gostaram da reportagem? Eu achei super interessante. Observaram que até a aranha serve também para o tratamento? Eu não sabia disso, vocês sabiam? Legal, não é? Então, para hoje, nós vamos fazer 3 atividades. 3 perguntinhas para vocês realizarem aí no caderno de vocês. Então, pega o caderno, o lápis e a borracha, ok? Tranquilo? Vamos ver as perguntinhas lá? Quem escreveu essa reportagem? Isso é muito fácil, né? Querem dica? Leiam todo o texto até lá o finalzinho que vocês vão achar a resposta para o autor dessa reportagem. Qual é o título dessa reportagem? Nós já fizemos na aula anterior, lembram que a gente fez os grifos?
E de onde foi extraída essa reportagem? Qual é a fonte? Onde eu consigo localizar essa reportagem? Tranquilo, não é? Então, um tempinho para vocês estarem fazendo. E aí, crianças, conseguiram responder? Para eu conseguir responder essas questões, eu fui lá no texto, lá no finalzinho do texto, na página 47. Vamos ver então, crianças? Vamos lá, aprendam lá, circulem, grifem, usem as estratégias que a gente usou na aula anterior. Autora do texto, olha lá, circular, Nathalie Aires. Qual é o tipo? Esse ficou bem tranquilo, né? Animais também podem ser terapeutas e ajudar no tratamento de doenças. E a fonte, de onde foi retirada essa reportagem? Vamos ver lá? Disponível em minhavida.com.br. Tranquilo, crianças? Vamos voltar o texto e ver como é que ficou? Vamos lá? Quem escreveu essa reportagem? Nathalie Aires. Tranquilo, né? Tenho certeza que vocês acertaram. Qual é o título dessa reportagem? Animais também podem ser terapeutas e ajudar no tratamento de doenças. Fizeram aí? Acertaram? Acredito que sim, né? De onde foi extraída essa reportagem? Vamos ver? Foi extraída do site www.minhavida.com.br. Tranquilo, crianças? Como tarefinha, o que vocês vão fazer? Lá no livro Muitos Textos, Tantas Palavras, vocês vão grifar o primeiro parágrafo do texto. Vão grifar, passar uma linha embaixo do parágrafo inteirinho. Bem simples, né? Tranquilo para fazer, não é? Grifem, tirem foto e mandem para a professora, ok? Continue se cuidando, lavando as mãozinhas. Sempre que precisar sair, usem máscaras, usem o álcool em gel. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.